Olá, queridos alunos do curso de Mestre de Obra, do curso Grau Profissionalizante. Aqui quem está falando é o professor Baltazar Lucena. E hoje nós vamos ter a aula número 02 de AutoCAD, tá? E a gente vai falar e terminar as configurações, né? A gente vai iniciar fazendo algumas explicações básicas do AutoCAD para a gente começar a falar sobre as ferramentas de desenho, tá bom? Hoje aí a gente vai ver três ferramentas, na verdade, não são duas, são três ferramentas que dá para fazer qualquer desenho e a gente vai explanar um pouquinho aí sobre outras ferramentas, tá bom? Mas antes eu vou mostrar para vocês aqui na parte de configuração do AutoCAD, né, a tela inicial dele, que está aqui, ó, na parte o Start, que é onde você vai escolher como e qual arquivo você vai fazer, tá? Você tem aqui, ó, do seu lado esquerdo, a tela de Start Draw, né? Que é iniciando o desenho. Você tem a parte de templates, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, porque isso daí é um caso particular, tá? E Recent Documents, que são os documentos que você abriu recentemente para você ver aí se você vai querer algum projeto, iniciar algum projeto, tá? Ou não. Ou ele vai abrir diretamente naquela tela que a gente tem a área de desenhos, onde a gente vai desligar aqui a parte de Grid Mode, a gente vai desligar o Snap Mode, né? Vai fazer as configurações do OSNAP, né? Que a gente já viu isso em aula, tá? Ver a questão do Ortho Mode, né? Ligado ou desligado, para começar as últimas configurações. Quais são essas configurações? Primeira coisa, a gente vai vir aqui, ó, no teclado Unit, tá? Por que essa parte de Units? Essa parte de Units a gente vai definir qual é a precisão dos nossos desenhos, tá bom? A gente vem aqui, ó, tem aqui arquitetural, decimal, engenharia, fracional e científico. Essas 5 configurações, elas vão determinar qual tipo de desenho, de nomenclatura que vai ser dado na hora das cotagens. A gente escolhe o decimal. Por quê? O arquitetural vai ter números científicos, assim como o próprio científico. O fracional ele vai dar em fração. O engenharia vai usar parte de arquitetura, parte de científico e parte de decimal, mas para a gente não interessa isso agora. A gente interessa o decimal. E a precisão, a gente vem aqui, ó, quanto maior a precisão, tá? Melhor vai ser as características. Porém, para decimal e desenhos de engenharia civil, a gente utiliza precisão 0.00, tá? A unidade de medida, como eu já tinha falado na aula passada, a gente pode transformar aqui em meters, porque é a unidade de medida em metros, tá? A gente tem aí, ó, milímetros, centímetros, metros, quilômetros, micrômetros, jardas, microns, decímetro e por aí vai. Só que o que nos interessa é trabalhar com metros. Feito isso, acabou a parte de configuração dos desenhos, por isso, ó, unidade de desenho, Drawing Units, tá? Depois a gente vem aqui na questão da ponto e vírgula. Pessoal, cuidado quando forem desenhar a parte de AutoCAD, que o que separa números no AutoCAD é o ponto. Eu vou puxar aqui esse comando aqui para vocês entenderem, tá? Veja que no AutoCAD ele vai te pedir Specify First Cutoff Point or, especificar o primeiro ponto ou determinar uma coordenada. Não, a gente vai pegar aqui, ó, 0, vejam aí que ele vai pegar, se a gente colocar ponto, ele vai escolher o ponto que a gente quer. Se eu pegar vírgula, ele automaticamente já pula para a próxima coordenada. Então, no AutoCAD, o que vai diferenciar é justamente a utilização do ponto e da vírgula.
vírgula é para separar coordenadas, ponto é para separar números, tá bom? Depois de feito isso, a gente vai ver a questão dos layouts e model, tá? Model é aonde nós iremos desenhar. E layout é onde nós vamos imprimir, tá? Com viewport, com a impressão normal, é onde a gente vai utilizar o fator de escala para impressão, plotagem, vai delimitar templates, que isso aí a gente vai botar um pouquinho mais na frente, porque é nesse primeiro momento, o interessante para a gente é que a gente pegue o básico para começar nossos desenhos, tá bom? Enquanto os layouts são os mesmos, justamente para você fazer layout em A4, layout em A0, layout em A3, A2, A1, 2A0, tá? Então, vocês ficam livres aí para fazer templates à vontade, tá bom? Outra coisa que para a gente começar a iniciar os nossos desenhos é a questão dos layers. O que são layers? Layers são camadas, tá? Então a gente vem aqui, ó, layers properties, propriedades de layer, tá? E aqui a gente vem aqui, ó, tem aqui essas 4 barras. A primeira barra, ela se referencia a new layers, tá? Novo layer. Depois a gente tem new layer VP frozen in all viewport. Então ele vai congelar todos os layers para plotagem. No último, a gente delete years, que é para apagar um layer, tá? E esse último aqui para set current, que é para deixar um layer atual que você queira utilizar. Nós a princípio vamos fazer, e tem aqui, ele já vem com o layer default, tá? Que é o layer 0. Mas a gente não é bom que se desenhe nele, porque aí você quer trocar alguma coisa, aí acaba mexendo nesse layer e ele acaba que você não mexe da forma adequada. A princípio a gente só vai criar alguns layers, vamos lá. Layer 1 a gente vai dar o nome dele de parede. Dá um Enter. Você vê que ele já criou um layer parecido com o layer default, tá? Você vem aqui, novo layer, vamos utilizar esse layer para cota. Layer 3, a gente vai botar o nome dele de esquadria. A gente pode, como todo programa do Windows, a gente pode aumentar ele, tá? Com as janelas de configuração normal, tá? Então, ó, tá vendo aí? A gente pode fazer isso com todos, como todos os aplicativos do Windows, tá bom? A princípio a gente só vai utilizar parede, cota, esquadria. A gente não vai fazer nenhum outro, por enquanto, nenhum outro layer, porque com esses 3 layers aqui eu posso desenhar qualquer projeto de planta baixa, tá bom? Essa primeira parte aqui, tá, é o layer on, se ele vai estar ligado ou desligado. E o segundo, frozen, tá, se ele vai estar congelado. Aqui é para ele ser apresentado ou não, tá? Vou pegar aqui, daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho melhor essa questão de on, frozen e look, tá? Tá aqui, ó, look. A questão do color. A line tape, que é o tipo de linha, tá? O line weight, que seria a espessura da linha, tá? A transparência dela, a plotagem, plot style, qual tipo de plotagem, tá? Qual vai ser o plot dele e o número da descrição, tá? Que a gente não mexe da transparência para trás, a gente não mexe, a gente só mexe do line weight para trás, tá? E depois que a gente começar a desenhar o nosso projeto,
a gente vai entender melhor o que cada coisa dessa aqui faz, on frozen look, tá? Mas para configurar, a gente vai colocar aqui, ó, color. Geralmente a gente coloca as paredes em amarelo, que são as paredes a serem construídas. Vermelho, as paredes a serem demolidas, tá bom? Então a gente vem aqui, ó, clica, como no Paint, no Word, algum programa de desenho, clica na cor e dá OK, ele automaticamente, ó, muda a cor. O tipo da linha, a gente vem aqui, tá? Coloca, deixa por enquanto todas elas assim, porque depois a gente vai modificar aqui, ó, nas propriedades, tá bom? Nesse primeiro momento aqui, a gente só muda a coloração dos layers, tá bom? Cota, a gente deixa cancel. Cota, a gente deixa em branco, porque na hora da impressão vai aparecer preto. E esquadria, a gente vai modificar e colocar marrom, tá? Porque geralmente são as cores de porta, tá? Deixa só mostrar aqui para vocês o tipo que aqui ele não está completo por conta lá das propriedades de layer, tá? Que a gente vai ver agora, tá? Depois de feito a troca de cor e a nomenclatura dos layers, tá? Só para explicar aqui o que vai ser, como utilizar essas propriedades aqui. A gente pega aqui, ó, parede. Se a gente colocar frozen aqui, ó, ele vai aparecer o travado para a gente fazer qualquer tipo de vai travar para a gente fazer a modificação para a plotagem, tá bom? Trocar aqui, ó. A outra maneira de fazer isso é pegar clicando 2 vezes nela, tá? E com o botão direito do mouse fazer o rename, tá bom? Mas aí você pode pegar aqui, rename, layer 2, pegar, vamos deixar aí, que ele vai pegar automaticamente e copiar do layer anterior, tá bom? A gente pega aqui, ó, onde tem um xizinho, deleta, ó, apagou layer 1. Para deixar esse layer corrente, a gente pega, ó, veja que ele tá com uma marcaçãozinha aqui, deixando ele como layer atual de desenho, tá bom? Mas eu não quero desenhar com ele, eu quero desenhar com o de parede. Aí eu venho aqui, ó, parede e set corrente. Ou a gente dá 2 cliques e ele muda automaticamente para aquele layer que a gente está utilizando, tá bom? Então vou deixar aqui na parede como o set corrente, né? Que é o que a gente vai desenhar, ou vai começar a desenhar os nossos projetos. Então por enquanto a gente deixa assim, tá bom? Terminada essa configuração, a gente vem aqui, ó, na propriedades de layer e layer, tá? A gente não vai ver essas configurações aqui por enquanto, porque não é o intuito das nossas aulas, e nem tampouco a gente vai mexer neles, porque a gente só mexe daqui do annotation para trás, tá bom? A gente vem aqui, ó, parede, e também escolhe qual set corrente que a gente está desenhando, tá bom? A gente vai desenhar aqui na parede, então deixa ele aqui, tranquilo, calmo. E aqui a gente vai fazer as últimas configurações dos layers, tá? A gente vem aqui, ó, by layer, e vai colocar ele em ponto 40, tá? Então, todas as linhas que desenharmos, a gente vai estar com 0,40 para parede, tá bom? A propriedade by layers, porque a gente tem essas 3 configurações. By layer, que é do layer, a gente vai desenhar tudo que for referente à parede pelo layer. By block, se a gente quiser desenhar aquele conjunto ali como um bloco de parede. E continuous,
que é o que a gente sempre desenha normalmente, mas aí a gente deixa aqui by layer, porque não precisa fazer nenhuma alteração, tá bom? Então aí a gente termina as configurações de layers e vai agora começar a falar sobre as ferramentas de desenho do AutoCAD, tá? A primeira ferramenta, que é essa daqui, ó, Line. Você ou clica ou digita Line, que ele já aparece, tá? O comando Line. A gente viu em aulas anteriores para que serve esse comando Line. O comando Line é para desenhar linhas, tá? Existem algumas nuances de o que fazer com a linha, tá? Então, ó, veja aqui, eu coloquei aqui, ó, no endpoint aqui, ó, ele puxou, ó, tá vendo? Mas, professor, você não falou que ele não desenhava quando eu tivesse com o Orthomode ligado, ele não desenhava diagonal? Notem que ele só está fazendo isso justamente porque o molde está ligado, ó, mas ó o que ele faz, tá vendo? Ele não segura, por quê? Porque o Orthomode só faz desenhos ortogonais, tá? Eu venho aqui, ó, desligo ele, aí ó, começo a visualizar as minhas linhas, tá? Professor, e para desenhar um quadrado, um triângulo, qualquer coisa no AutoCAD com o comando de ferramenta Line? Primeira coisa a ser feita é ponto de fechamento. Depois que a gente tiver o desenho pronto, a gente vem aqui, ó, C, Enter, ó, ele já puxa automaticamente para o primeiro ponto que foi desenhado, tá? A gente também pode fazer o comando Line. De que forma? Deixa eu ligar aqui o orto. Ó, vamos delimitar, começar a fazer os nossos trabalhos com medidas, tá bom? Então eu vou desenhar aqui, ó, 3 metros. Dá um Enter. Professor, não desenhou não, professor. Ó, gente, quando o AutoCAD ele abre, ele te dá a configuração que você está trabalhando. Tá parecendo que não desenhou nada aqui, né? Isso é porque o zoom ele tá muito afastado. Se eu vim aqui, ó, na barra de rolagem do mouse para cima, ele vai avançar o meu zoom. E se eu apertar o scroll, a gente vai, ó, fazer o pan, tá? Foram duas coisas que eu falei na aula passada, né? Só pra gente recapitular aí algumas coisas da primeira aula, tá bom? Então, ó, desenhou 3 metros, a gente pega agora, vai colocar aqui, ó, 5 metros. Para eu desenhar outros 3 metros, eu venho aqui, ó, coloco para cima, 3, Enter. Aí, como eu tinha falado para vocês, ou a gente bota o comando C e Enter, ou então, já que está com os snaps ligados, a gente vem aqui, ó, e deixa eu aumentar aqui um pouquinho, ó, endpoint, e automaticamente ele fechou o nosso quadrado, tá bom? Polyline. Polyline faz o mesmo comando line com uma pequena diferença. Vamos ver se vocês notam aí a diferença do comando line. 5, 3, 5, C, Enter. Fechou o meu retângulo. São 2 retângulos exatamente do mesmo tamanho. Qual a diferença entre o comando line e o comando polyline? Seguinte, esse daqui foi o que eu escrevi com line. Ó. Oxente, professor, só está selecionando uma linha. E esse é o intuito do line. Linhas. Polyline. Oxente, professor, selecionou tudo. Esse é o intuito do polyline. É fazer com que ele vire uma única linha de várias linhas. Tá? Então,
Enquanto no comando line eu vou ter que fazer linha por linha, no comando polyline todo o meu desenho vai se tornar único, como se fosse um bloco, tá bom? Depois do comando polyline, a gente tem aí o circle. O circle é, como o nome já está referenciado, você pega o cursor do mouse e coloca em cima, ele vai te mostrar o desenho do que é feito, tá bom? No circle, a gente tem aí essas três configurações iniciais. Por centro, trabalhar pelo centro, com o raio ou com o diâmetro. Trabalhar em pontos ou trabalhar pela tangência, tá? A gente sempre trabalha com círculo em referenciado ao raio ou ao diâmetro, porque fica mais fácil, tá bom? Então a gente vem aqui, ó, escolhe Center Radius. Então, ó, aonde a gente passar, ó, ele vai fazer o nosso raio, tá? Notem que ele é, assim como o Polyline, ele é um comando único, tá bom? A gente também pode fazer, ó, é porque tá um pouco complicado, porque tem muita coisa do Snap ligado, né? Tem endpoint, midpoint, center, geometric, nude, tirar o nude, quadrante, tirar o quadrante, interseção, extensão, interseção, tangente, nearest, aparente interseção, deixar perpendicular, paralelo, interseção, pronto. Então a gente vem aqui, ó, porque ele fica ligado por mais tempo, ó, tá vendo? E não tem nada de nearest, ó, tá vendo? Então a gente vem aqui, ó, clica e a gente vai determinar raio. Vamos supor, eu quero um raio desse ponto aqui, eu quero um raio de 40 centímetros. Então vem aqui, ó, ponto 4. Então ele me deu um daqui para cá, vamos medir. A gente pega aqui, ó, uma ferramenta de mensuração, clica. Veja que não vai dar 40 porque foi de um ponto que eu peguei aleatoriamente, tá bom? Mas eu vou pegar essa ferramenta aqui de medida, fica mais simples. Então a gente vem aqui, ó, ponto 4, tá vendo? Professor, esse texto está muito grande. Em aulas futuras a gente vai ver como trabalhar a escala, como configurar aqui na próxima aula. A gente vai ver como configurar a escala para o vídeo também não ficar muito grande, tá bom? A gente já vai em 23 minutos de aula, ainda tem bastante coisa para a gente ver e a gente não saiu ainda do primeiro contador de ferramentas, tá? Então, na próxima aula a gente vai ver essa parte aqui de anotações, tá bom? Voltando lá para o nosso desenho. Então, vocês viram aí que ele está com um raio de 40 centímetros, fazendo com que o nosso diâmetro seja de 80, tá? Então, eu vou colocar aqui esse mesmo desenho nesse outro local aqui. Então, ó, ele está pedindo qual é o meu raio. Qual é o meu raio? Ponto 8. Então, ó, a mesma coisa que eu fiz aqui, tá bom? Deixa eu desenhar outro aqui que eu vou precisar de outra ferramenta ali na frente. Ponto 4. Então vamos lá. Depois eu tenho arco, tá? O que são os arcos? Os arcos são a questão de parte de um raio, de um círculo, tá? A gente tem aí 3 pontos, tá? Como é esse arco de 3 pontos? A gente pega, delimita o primeiro ponto, delimita o segundo ponto e delimita o terceiro ponto. Se for numa reta, ó, o que vai acontecer, ó. Ó, fez um arco, 3 pontos. Peguei esse primeiro ponto, peguei o segundo ponto, peguei o terceiro ponto. Geralmente a gente trabalha com ou esses 3 aqui, sendo o primeiro o principal,
ou esses três aqui, sendo esse daqui o principal. Como é que se trabalha com cada um deles aqui? Vamos lá. Start, Center, Enter. Você vai clicar nele, o ponto de partida. Aí depois ele pede para especificar o centro do arco, tá? O ângulo do arco, a distância final do arco e aonde é que esse arco vai finalizar. Aqui nesse ponto, aqui nesse ponto. Então você vai delimitar o seu ponto de arco, o final dele, tá bom? Aí desenha aqui um arco de 3 pontos com start, center e fim. Então ele está começando aqui, ele está tendo o meio aqui e está finalizando aqui, tá bom? O start, center e ângulo. A gente vai ter o start, o center. Em que ângulo? Vai ser de 90 graus, 180 graus, vamos botar aqui 75 graus. Dá Enter. Olha o que vai acontecer com ele. Ele vai fazer aqui o primeiro ponto do arco, o meio do arco, com um ângulo. Se a gente fechar aqui, vou chamar aqui a linha, para a gente fechar aqui, para vocês entenderem o que é que eu estou falando. Tá? Pego aqui, daqui para cá, deixa eu desligar o orto também. Daqui para cá e daqui para cá, ele faz um ângulo exatamente de 75 graus, tá? Professor, como é que o senhor pode ter tanta certeza que ele vai ter 75 graus? Vem aqui, daqui para cá, para fora, para dentro, 75 graus, tá vendo? Porque, dessas duas linhas aqui, dessa linha para essa linha daqui, ele tem 75 graus, tá vendo aí? 75 graus. Que foi o grau que a gente especificou na nossa puxada de pontos, tá bom? Depois a gente tem Start, Center e Longitude. A gente vai determinar um ponto de início, a gente vai determinar qual é o centro do nosso arco e vai determinar o tamanho do arco. A gente tem Start, Enter e Ângulo. A gente vai determinar a mesma coisa que nas configurações anteriores, porém a gente vai primeiro começar com o ponto inicial e o ponto final. Depois a gente determina o ângulo. O outro, que é o principal que eu gosto, é esse daqui, Start, End e Direction. Como é que trabalha com esse coisa? É quando a gente está fazendo portas, tá? Porque, a gente vai pegar aqui, o Start, que ele está pedindo o primeiro ponto. Depois ele especifique o fim do arco. Então, quando a gente tem a porta, a gente pega aqui, a gente tem esse tamanho aqui da porta, exemplo, tá? Depois, a gente pega, coloca a direção, tá vendo aqui, qual a direção que esse arco vai tomar, tá bom? Start entre rádios, a gente vai determinar o primeiro ponto, o ponto final e o raio. Center, Start e Enter. Ele é parecido com o de 3 pontos porque a gente vai delimitar primeiro o centro do raio, depois o ponto inicial e o ponto final do arco. Center, Start e ângulo. Center, Start e dimensão. E um raio contínuo, tá? Então, a gente tem aí como pontos principais Start, End, Direction e Start, Center e End, tá? Agora a gente tem aqui a ferramenta retângulo, tá? Para que serve a ferramenta retângulo? Para desenhar retângulo, simples. Primeiro a gente faz assim, a gente determina o primeiro ponto ou o segundo ponto. Lembra que eu falei no começo da aula
sobre a questão do ponto e da vírgula. Então, para que serve esse ponto e vírgula? Justamente para determinar qual é as coordenadas deste ponto. Então a gente vem aqui, ó, ponto, vamos especificar o ponto 0, 0, 0,0, dá Enter. Então ele automaticamente já puxa para o nosso ponto 0, 0, tá vendo? Aqui, ele já puxou para o ponto 0, 0. E qual é o segundo ponto do desenho? Ou eu vou na mão, ó, ele está preso ali no 0,0, ou então eu faço o seguinte. Aí eu trabalho com um sistema de coordenadas simples. Positivo, negativo, para cima e para baixo, x e y, tá? No eixo cartesiano. Eu posso trabalhar com a coordenada. Quando a gente for fazer templates, a gente vai ver muito isso. 221. Lembrando que a primeira coordenada é a coordenada x. 221, 229. Tá? O que é que ele vai fazer? Ó? Automaticamente ele já jogou para outro corner. Ó. Tá vendo aí? 0, 0 para 221, 229. Tá? Se eu não quiser fazer assim, professor, como é que eu faço? Eu pego aqui, ó. Especifico o primeiro ponto. Vou especificar o ponto 0, 0 também. 0,0. Dou Enter. E eu quero aqui, ó, desse tamanho aqui. Acabou. Mas, professor, e se eu quiser trabalhar com medidas, eu posso? Pode não, deve. Então a gente vem aqui, ó, especifica o primeiro ponto. Deixa eu voltar lá para nossos desenhos menores, que está trabalhando com metros, uma vez que a gente está trabalhando com metros, tá? A gente especifica o primeiro ponto. A gente tem algumas condições para trabalhar com essa ferramenta retângulo, tá? Especificar o primeiro ponto em qualquer ponto da tela. Especificar o segundo ponto. Como é que a gente faz? A gente pega aqui, ó, arroba, tá? Para dizer que esse nosso primeiro ponto foi o ponto 0, 0. Tá? Aí o que é que eu faço? Eu pego e coloco 3 metros para x, vírgula, 5 metros para y. Aí, ó. Ele pegou, desenhou esse mesmo retângulo aqui, só que invertido. Vamos desenhar ele dessa forma aqui? Vamos. A gente pega aqui, ó, retângulo. Ele está com 5 metros em x e 3 metros em y. Tá vendo aí? Então, ó, desenhei o mesmo desenho de duas formas. Tá? Dentro dessa ferramenta retângulo, a gente tem o polígono. Nessa parte do polígono, aí é o que a gente faz triângulos e outros polígonos. De que forma? Ele vai pedir o número de lados desse polígono. A gente pega, se a gente for fazer um triângulo, a gente pega, bota o triângulo, tem 3 lados, a gente pega aqui, ó, 3, Enter, e ó, especifique o centro do polígono. Qualquer ponto, vamos para cá, para cá. Ó, aí ele vai dizer inscrito ou circunscrito, não interessa muito, a gente pega, bota aqui inscrito, e ó, faz o nosso triângulo, tá bom? Faz o nosso triângulo. Professor, e se eu quiser trabalhar com medida, eu posso? Pode também, tá bom? De que forma? Vamos lá, polígono, triângulo, ok. Especifique o centro, inscrito. E qual é o tamanho do rádio desse triângulo? Porque ele está pedindo inscrito e circunscrito. Por quê? O raio, se ele for inscrito, o lado vai ser o próprio tamanho do triângulo. Se ele for circunscrito, o raio vai ser o tamanho do lado, tá bom? Vamos botar aqui ponto 3, ponto 4, né, que é o tamanho lá da nossa bolinha que a gente está fazendo, ponto 4. E ó, ele desenhou o triângulo com o raio de ponto 4, tá bom? Aqui a gente tem a ferramenta
não é de círculo, é de desenhos ovais, elipse, tá? Então, ó, a gente trabalha com a elipse, geralmente com esse primeiro aqui, ó, pelo centro, tá? Então, ó, deixa eu levantar aqui um pouquinho. Que é o centro? Esse aqui, tá? Especifica o centro da elipse. Qual é o ponto final da elipse? Vamos botar aqui que o ponto final seja esse daqui. E depois, ó, a gente vai determinar qual é o raio, da distância do raio. Ó, vamos botar aqui que o raio seja de 1,5 m. Então, o que a gente faz? 1,5. Então, ó, a gente fez a nossa elipse com o dimensional igual aqui, com um raio de 1,5 m de altura. Lembrando que a elipse é diferente do círculo, porque o círculo ele tem o raio todos os lados iguais. Já uma elipse, ele vai aumentando e diminuindo de acordo com a distância para o centro, tá bom? E a última ferramenta desse primeiro quadrante, para a gente encerrar a aula, que para o vídeo não ficar muito longo também, tá? É a ferramenta hatch, tá? O que é a ferramenta hatch? É rachura, tá? O que é essa ferramenta rachura? Essa ferramenta rachura, ela é para você desenhar, pintar dentro do único ponto, tá bom? Então a gente vem aqui, ó, hatch. Veja que ele vai dar algumas diretrizes aqui, qual tipo de rachura que você quer, se é uma rachura sólida, se é uma rachura de desenho. Notem que ele tem aqui, ó, vários desenhos, tá? Vários tipos de rachura, tá? Vou colocar esse que a gente vai usar agora aqui nesse granulado aqui. Então, ó, ele só vai rachurar, notem, deixa eu aumentar aqui, notem que ele só vai pintar aonde tem desenho fechado. Ó, aqui ele não pintou, ó. Deixa eu botar aqui. Ó, notem que ele não pintou essa parte aqui. Por que ele não pintou essa parte? Porque a gente só escolheu esse primeiro ponto e esse segundo ponto, tá bom? Se for aí a gente dá Enter e finaliza a rachura, tá bom? Se a gente quiser fazer uma rachura sólida, professor, como é que a gente faz? A gente vem aqui, ó, escolhe uma cor para ela. Vamos botar aqui ela é de verde. Vem aqui, ó, dá Enter. E notem que ele não pegou o triângulo, nem passou para o que estava gradiente, tá bom? Então aí são essas primeiras ferramentas. Na próxima aula a gente vê continuidades da ferramenta. A gente vai ver Move, Copy, Stretch, Rotate, Mirror, Scale, Trim, Extend, Fillet, Arrow, Erase, Explode, Fillet, tá bom? Senhores, muito obrigado pela paciência. Desculpem aí o vídeo ter ficado tão longo, tá? Mas era o necessário para essa aula, para a gente entender um pouquinho aí as ferramentas de desenho. Na próxima aula o vídeo vai ser mais ou menos esse mesmo tamanho, porque eu vou explicar as outras ferramentas, tá? E espero que vocês estejam gostando aí do nosso conteúdo, tá? Espero um feedback dos senhores, seja positivo ou seja negativo, e aguardo os senhores no próximo vídeo. Valeu!